bem com vocês? É um prazer estar aqui no programa Ciência e Vida 40 e nós vamos trabalhar hoje um tema que é como clínicas médicas e odontológicas possam prosperar. Nós temos aí como convidados o Vitor Machado, contador, mais de 15 anos de experiência, sócio da Machado Orientações Empresarial e integrante do projeto Jangada Negócios, e o Cláudio Siquileiro. Esse tem mais de 40, 45 anos de experiência, engenheiro, mestre em engenharia e associado da SK Consultoria e integrante também do grupo Projeto Jangada Negócios. A nossa questão básica é assim, como prosperar? Nós saímos de uma faculdade, construímos com amigos nossas clínicas e de repente nós nos deparamos que não é tão fácil assim, né? A questão de fazer gerar dinheiro, de aparecer dinheiro, e a gente nota que não é só exercer aquilo que eu aprendi que vai fazer com que o meu negócio prospere. E eu queria começar perguntando para o Vitor assim, quais são as dores, né, que os profissionais liberais, agora sócios, têm e por onde a gente deveria começar já a atuar? Beleza, então primeiramente é uma satisfação estar aqui, receber esse convite para participar desse programa e falar de um tema tão relevante quanto esse, né, a prosperidade ali em relação a clínicas médicas e odontológicas. Aristeu, respondendo a tua pergunta, né, basicamente, quando o profissional, esse liberal, ele vai a mercado, ou seja, depois de formado academicamente, ele se depara com um leque de opções, basicamente, ou seja, então ele tem aqueles que são seduzidos pela vida acadêmica e vão decidir ser professores, tem aqueles que, como bem falaste também, acabam se associando a amigos e vão alugar um espaço e empreender, né, abrir uma clínica, enfim, um consultório, e depois tem aqueles que também almejam a carreira de hospital, enfim, para então, ter essa prosperidade. Primeiro desafio, a questão básica, eu falo, é ter a separação do dinheiro pessoa física do dinheiro da pessoa jurídica que ali está se formando. Primeira coisa é essa separação. Essa seria a minha resposta como primeiro desafio a ser tratado rumo à prosperidade. Ter a separação então do dinheiro que é pessoa física do dinheiro que é pessoa jurídica. Tá. Cláudio? Na minha ótica, e não está contra o que o Vitor acabou de dizer, é a falta de gestão. Mas por que a falta de gestão, né? A gente diz, bom, são técnicos, são pessoas preparadas. Sim, academicamente preparadas, tecnicamente, para exercer a profissão de médico ou de dentista. Como as faculdades não preparam ainda esses profissionais para tecnicamente fazerem gestão também, ou pelo menos terem noção de gestão, certo? Esse é um ponto chave dentro disso aí. Tá? Isso é uma coisa interessante porque hoje em dia as diretrizes nacionais dos cursos superiores já falam que os cursos têm que ter isso, mas ainda se continua com uma coisa muito pequena e que não permite... Disciplinas muito insignificantes. Muito insignificantes, muito superficiais. E também, fora isso, os profissionais, quando se formam, mesmo quando pensam em ter negócios, não se preocupam em buscar uma formação para isso. Perfeito. Certo? Nem têm a visão, mesmo sendo empreendedores, né, tentando se juntar, porque são empreendedores, eles não buscam isso. Eles querem tecnicamente fazer as coisas deles. Isso tem razão, assim, tá fazendo uma reflexão. O fato de eu ser dentista, na faculdade eles me ensinam a ser dentista, ou médico, ou advogado, mas não me ensinam a cuidar. E essas disciplinas que são de empreendedorismo, de gestão, geralmente os alunos não dão bola, não investem, né? E também concordo contigo essa questão. Agora, uma visão de carreira. É uma visão plural, eu não tenho só uma clínica, eu, médico, não atuo só numa clínica médica, eu atuo em hospitais, eu atuo em planos de saúde, eu dou aulas, eu faço conferências, ou seja, é uma visão mais ampla, e tem a ver, e aí nesse momento eu acabo esquecendo a minha clínica, não dando o devido tempo e atenção. Idem para dentistas, que são professores, também atuam em planos, que também atuam na clínica,
Tem às vezes o consultório particular, então como lidar com isso? E aí tu fala em gestão, Cláudio. Como lidar com isso dentro dessa questão onde eu tenho uma pluralidade? Certamente eu não vou dar bola para a gestão da clínica. E aí eu corro os riscos. Sim, corre o risco e dentro disso, quando a gente fala de gestão, a primeira coisa que acontece é a mistura de dinheiro. Tá? Porque, na realidade, como eu não estou preparado para isso, eu termino misturando aquilo que o negócio gera com aquilo que eu gero particularmente. E até nas despesas eu termino misturando tudo. E quando eu misturo, muitas vezes, eu, pessoa física, tá, dentista ou médico, estou pagando coisas da clínica como pessoa física. Que tu ganha em outros recursos, tu está misturando. Qual é a vantagem de ter uma clínica, então, Vitor? Desculpa. Bom, a vantagem de ter uma clínica e fazer essa separação, né, e estar presente para essa necessidade de fazer a devida separação, a vantagem basicamente é tributária. Por quê? Por que eu estou dizendo tributária, né? Fiscal. O pontapé na canela do profissional liberal, dada a minha experiência, ele vem através de uma coisa chamada de imposto de renda da pessoa física. Porque no momento que eu tenho essa, vamos dizer assim, bagunça, né, o imposto ele vai ser em cima de tudo que é oferido pela pessoa física. Se está tudo misturado, o dinheiro que está gerando pelo consultório caindo na conta bancária da pessoa física, e da aula, tudo cai ali dentro. Tudo misturado, ele vai ter então uma carga tributária. Não vamos discutir se é justo, enfim, ou não, ou majorar, falar em questões de volume de alíquota, não vamos entrar nesse mérito, mas ele vai chegar e vai se deparar com uma carga tributária relativamente, posso até afirmar que maior, tá, do que uma carga tributária num ambiente controlado de gestão que seria uma de uma clínica. Tá? Ele até vai ter a carga tributária da pessoa física, isso não vai eximir ele de pagar imposto na pessoa física, né? E também não na pessoa jurídica. Mas tendo isso separado, com certeza, de forma separada, a carga tributária ainda assim somada tende a ser menor. E que pontos ele deveria focar, já que ele não tem, teoricamente, tempo para se dedicar integralmente? Que pontos ele deveria focar na gestão da clínica, já que o nosso tema aqui é clínica agora? Por onde começar? Gestão em quê? Dentro da clínica, eu tenho que enxergar as minhas despesas, que são ligadas diretamente ao negócio, certo? E aí eu posso passar desde os materiais que eu uso para fazer os procedimentos, as pessoas que trabalham para mim, certo? E eu poderia aí sim me preocupar em fazer um orçamento para acompanhar isso, né? E aí se entraria dentro de uma outra seara, que acho que o Vitor até está mais preparado para falar do que eu, certo? Que é a parte de como eu posso me vender ao mercado. Tá. Como eu vou trabalhar isso. Tá. Eu vou segurar essa parte final e vou perguntar. Quando eu sou médico, geralmente eu tenho clínicas, eu dou consultas. Eu não faço procedimentos na clínica. Até pode ter essa visão, mas já o dentista, ele faz procedimentos na clínica. Ele usa materiais, ele usa equipamentos, e aí ele tem que fazer uma coisa chamada precificação. Então, eu vejo que essa é uma dificuldade na gestão. Precificar para que gere margem, coisa que o Cláudio vai tocar daqui um pouquinho, e que também gere essa condição. Depois a gente entra na parte comercial. Como é que eles estão preparados? O que deveria ser feito para que eles pudessem precificar adequadamente, ficha técnica e tal? Como é que tu vê isso aí? Tá, muito bem. Atrelado a essa questão de precificação, né? E ainda assim, na parte técnica e dentro de uma clínica. Eu até puxando até um pouco o assado para o meu lado profissional, na parte de contador. O contador, ele é um agente, né, muito importante, porque muitas vezes é ele que vai, né, fazer o suporte, vamos dizer assim, da clínica em questões tributárias, né, enfim, de abertura ali da empresa como um todo. Então, ele que dá esse suporte, muitas vezes as guias, se tu vai ter um funcionário, e tem, né, que é a tua recepcionista. Então, o contador, ele com esse papel de alertar e ajudar na gestão, por exemplo, nesse suporte para o profissional liberal, ele tem também, vamos dizer assim, ou deveria ter, né, a condição de ajudar ele, o empresário ou o profissional liberal, a controlar questões relacionadas à separação,
do dinheiro da clínica com o dinheiro do profissional liberal e muitas vezes assim instigar o que o Cláudio comentou ali, a questão do orçamento, porque se eu tenho uma relação de gastos que são atrelados à clínica e eu sei que esses gastos são fixos, ou até mesmo os variáveis pelas próprias consultas, eu tenho condição de projetar esses gastos. E com essa projeção desses gastos, o profissional liberal ele tem a condição de se preparar, vamos dizer assim, para fazer o quê? Bom, se eu tenho esses gastos, eu tenho que ter determinado volume de receita. Para eu ter esse determinado volume de receita, eu tenho uma agenda para gerar essa receita. Sim. E a que preço? Ele também não pode cobrar tão alto quanto o público também que ele está disposto a atender possa pagar. E aí muitas vezes é uma questão de posicionamento. Deixa eu entrar com duas realidades. Geralmente, as clínicas médicas, elas movimentam mais recurso financeiro. A clínica odontológica movimenta menos recurso financeiro. Então, assim, já que eu, médico, eu, dentista, não tenho tempo de cuidar da gestão, né, eu teria que contratar uma pessoa, ou não, Cláudio, para fazer essa parte dentro do negócio. Eu poderia contratar essa pessoa tanto como funcionário fixo, acho que eu deveria, tá? Ou como uma pessoa que me dá apoio dentro disso. Mas precisa ter. Mas precisa ter. Os médicos e dentistas, normalmente, eles não têm essa... Normalmente não. Não há disponibilidade, não é que não saberiam fazer, mas a hora técnica deles é mais lucrativa se eles usarem no outro trabalho. Na realidade, qualquer profissional, se tecnicamente eu sou muito bom naquilo, eu tenho que atuar naquilo. Sim, é uma questão. Porque se eu começar a fazer outras atividades, eu vou estar colocando uma hora a cara, certo? Em cima de um valor que É barato. não significa muita coisa para mim. Sim. Então eu posso contratar uma mão de obra muito mais barata para fazer aquilo para mim. Tá, e isso no caso da clínica médica me parece que tem capital. E no caso de uma clínica odontológica, como é que vê essa questão? Bom, da clínica odontológica, onde muitas vezes, que nem voltando até a questão lá voltada à precificação, vai muito do posicionamento que a tua clínica odontológica vai optar por ter. Sou uma clínica 100% particular, aqui nós não atendemos planos de saúde. E está tudo certo, essa é a estratégia adotada pelo profissional ou pelos profissionais liberais que ali atuam. Outra forma aqui é híbrido. Aqui eu vou ter, na minha hora vaga, algo que vai me gerar um movimento, uma ocupação em horas que vai ser alocada em planos de saúde e eu vou ter determinados momentos que eu vou atender a pacientes particulares. Então, é muito de, primeiro, identificar qual que é o teu posicionamento e, mediante a escolha desse posicionamento, montar a tua estrutura de recebíveis em cima desse planejamento. Tá. Cláudio, quer concluir? Porque eu tenho uma visão de que a clínica, o primeiro ponto que deve ser cuidado é a ocupação. Ou seja, que se ela ocupa X horas por dia, ela deve ter atendimento em todas essas horas. Esse é um dos pontos importantes que eu tenho que cuidar dentro do meu negócio. E aí até eu trago uma coisa interessante aí, que até o Aristeu comentou no início, quando ele disse, as pessoas podem trabalhar de várias formas. Ela pode trabalhar direto no seu consultório, ela pode trabalhar de uma outra forma, seja no hospital, seja numa faculdade. E dentro disso aqui, eu olhando o negócio em si da clínica, né, muitas vezes eu estou alocando horas minhas do proprietário do local ou dos associados, certo? Em outra atividade onde eu estou ganhando menos dinheiro. Isso pode alavancar negócio para mim? Pode, porque eu posso ser reconhecido na classe, seja na parte hospitalar, que é importante, ou na própria, vamos lá, sendo professor de uma faculdade, eu estou sendo reconhecido pelas pessoas que estão ali também como. Mas eu tenho que cuidar quanto das minhas horas eu aloco aí. Sim. Porque na realidade eu termino perdendo receita na minha clínica. E aí tem uma outra coisa que dá para trazer junto com isso aí, que são os planos de saúde. Né? Que os planos de saúde são importantes numa clínica, eu considero como importantes. Mas eu tenho que tentar, de alguma forma, fazer um patamar, certo? Até onde o plano de saúde pode ir. Que para mim, por exemplo, eu pensando, não sei se o Vitor pensa assim, ou não, que seria pagar o meu custo fixo do meu negócio.
seriam as minhas despesas com funcionários, Quer dizer, com eu materiais. deveria ocupar a minha disponibilidade de horas, salas, com planos até um limite de pagar o meu No máximo. e não ir além. E não ir além. Porque se eu for além, eu na realidade vou estar perdendo receita de tratamentos particulares. Que tem uma margem maior. O Exatamente. que tu acha, Victor? Eu concordo, tá? E até daria um passo anterior, né? Como que o profissional, que até está aí nos assistindo, tanto de clínica médica como na parte odontológica, vai poder ter esse juízo de valor? De que forma? Né? E aí aqui, fazendo essa provocação, eu mesmo sigo com ela respondendo. Através de um instrumento mínimo de controle. Isso não pode estar, eu acho que de repente, se eu atender tanto de plano, não. Quem acha não sabe. Tá? Isso tem que ser auferido mediante a implantação de um sistema que seja. Tá? Não estou nem indo à questão de planilha de Excel, ok, a gente sabe que é presente em muitos negócios, né, o próprio Excel, mas isso no sistema. E esse sistema, ele tem que gerar dados, muito bem, mas não é o profissional que tem a sua hora elevada que vai estar imputando dados nesse sistema que depois vai gerar para ele, ou para ele, se for um grupo de profissionais, a informação que ele precisa. Então ele vai ter que muitas vezes fazer o quê? Ele sim focar na parte que ele é técnico e apto a fazer e junto dele trazer profissionais que vão fazer isso para ele. E nem que ele traga profissionais capacitados ou tenha já um profissional e capacite o profissional que ele já tem, tá? Porque também essa é uma alternativa. Então muitas vezes esse juízo essa questão até muitas vezes que vem desses indicadores, de tudo que eu atendo no meu mês, na minha grade da minha agenda, o que é plano, ou o que eu preciso ter de plano, o que é particular e até mesmo quanto é que é meu custo fixo. Isso são coisas que tem que ser, eu concordo com o Cláudio, o plano ele é algo saudável, mas desde que no ambiente controlado. E principalmente dentro disso, o controle da receita que eu tenho com o plano. Exato. Porque muitas vezes eles ficam perdidos totalmente. Nós já tivemos situações onde a gente analisa assim, tudo bem, mas o que é plano de saúde e o que é particular? Né? Não é só o controle da ocupação com o plano de saúde, é o controle da receita do plano de saúde. Exato. Também. Porque na verdade é isso que vai me dizer até onde eu devo ir ou não. Deixa eu fazer uma síntese do que foi falado até agora, assim, em termos de clínica. A primeira questão que surgiu aqui foi a questão da separação de pessoa física, pessoa jurídica, que mistura o caixa de um e de outro, e aí entra na questão do imposto de renda da pessoa física, a questão tributária. Exato. E que a gente tem que ter um foco nessa gestão. E que normalmente, que nós temos debatido aqui, é que deveria se buscar um profissional, meio turno ou período, alguém que já esteja lá dentro que pudesse fazer essa gestão. E aí os controles principais seriam os controles de ocupação, ou seja, aí controles de receita, aí eu entro contas a pagar, contas a receber, para que também blinde pagar contas pessoais, pagar contas particulares e receber contas particulares, ou que pelo menos possa fazer a separação. Foi falado de um sistema, porque o sistema é importante para poder fazer isso aqui é da clínica, isso aqui não é da clínica, tu pode criar em outras questões. E aí nós estamos chegando numa visão assim de que eu preciso captar pacientes, captar clientes, né? Como que eu faço isso? Aquela pergunta tua antes, que se tu quiser adiantar, eu tinha passado até a bola para o Vitor antes. Não, eu vou falar de uma coisa antes disso tudo que tu trouxe até agora. Tem uma coisa que nós não comentamos que é extremamente importante dentro disso, que é o dentista ou o médico, que é o sócio, que é o dono da clínica, ele tem que ter conhecimento disso. Porque senão ele não vai saber fazer as perguntas, ele pode ter um terceiro trabalhando para ele, imputando os dados. Tem que ter um sócio que esteja a fim de entender, Exatamente. analisar, Porque querer fazer com que a clínica dê dinheiro. Exatamente. Porque, na realidade, ele tem que saber fazer as perguntas. Então, ele também, de alguma forma, tem que se formar para isso. Senão não pode Se delegar preparar tudo. pra- Um dos Exatamente. sócios tem que ser o sócio gestor. Ele não pode delegar perguntas, né? Certamente. Certo? Perfeito, perfeito. Tá, então assim, não adianta todos os sócios quererem delegar isso, contratar um Cláudio e ele vai tocar o negócio. Não. Eles têm que saber, porque senão a coisa começa a haver perdas Senão- e desvios. E seja Senão, lá como o que tu disse, o Cláudio pode dizer o que quiser dali, e como eles não entendem, Entendi. Perfeito. eles vão ficar no Ministério do Ar. Tá? E a questão da venda, da comunicação, da captação. Bom, essa parte então, ainda mais hoje em dia com redes sociais, enfim, ela tem que ser
principalmente dadas as regulamentações que cada uma das profissões exige que isso seja feito, como que tu vai te vender, como que tu vai te promover, né, principalmente nesse ambiente de rede social, tá? É basicamente não ocupar totalmente a tua agenda e focar só em procedimento, mas sim comunicar isso de uma forma que traga a consciência para as pessoas que vão consumir o serviço deles. De que forma? Hoje em dia, fala-se, até nem é hoje em dia o que fala-se é na inteligência artificial, mas a gente, quem nunca, né, botou o Google, estou com esse sintoma no Google, joga no Google, né? E agora muito mais a inteligência artificial. E por mais que ela faça lá um disclaimer dizendo, eu sou uma inteligência artificial, eu não exime, né? As pessoas vão lá, ignoram a mensagem final, vejam o que ela dá ali de diagnóstico. Então, muitas vezes, o profissional, para ele se vender, ele tem que estar presente para essas questões hoje em dia, que a inteligência artificial está aí, a gente já sabe, veio para ficar, no caso, o Cláudio concorda comigo. E, mediante esse ambiente, ele tem que se preocupar com a imagem dele para conscientizar as pessoas. Ele conscientizando as pessoas, que tem que vir, consultar com ele, enfim, da importância daquilo que ele está disposto a ofertar, aí que é a melhor forma dele se vender. Estando presente para essas questões. Não é ameaçadores ou complementares de inteligência artificial, não vou entrar nesse mérito, mas sim muito na questão de rede social, na forma como é permitida pelo órgão ali, né, regulamentador se é médico ou odontologia. Deixa eu meter meu pitaco aqui, eu acho que médico e tanto o dentista, eles se vendem fazendo excelentes trabalhos, né, e sendo reconhecido pelos pares. Tem a ver com indicação. Uhum. Vai lá no Vitor que eu garanto, vai lá no Cláudio que eu garanto. Então essa rede de indicação, tu indica pessoas que de fato tu tem um patamar, eles exigem de ti uma performance técnica brilhante, né, para que tu possa ser reconhecido. Então entre a normalidade e a excelência tem um trabalho forte teu. Uhum. E tem também o que o Cláudio falou, a questão de que eu não posso admitir que uma clínica da qual eu sou sócio perca dinheiro, que ela tem que fazer dinheiro. Isso mostra a minha competência enquanto gestor, porque assim, é muito fácil eu me associar a uma dessas clínicas odontológicas agora, que é mais comum, que trabalham com a odontologia. Mas na realidade eu me associo e a minha visão não é contra essas clínicas, mas de maneira geral eu vejo que os sócios operadores, eles trabalham e não conseguem gerar um patrimônio adequado. Né? Uhum. Então assim, é muito mais um trabalho de empregado. Então assim, que haja essa consciência da gestão da clínica de que todos têm que ganhar também. Todos os profissionais liberais têm que ter esse. Então é esse o viés. E é melhor, às vezes, eu fazer a minha clínica com meus amigos e eu gerenciar direitinho, que aí eu vou prosperar. Até é interessante essa tua colocação, que essa tua colocação me leva às cooperativas. Que hoje nós temos cooperativas de crédito, e nós temos cooperativas, nós pensar Unicred, se nós pensar Sicredi, são cooperativas de crédito feitas para médicos ou para profissionais, que na realidade dividem isso. E quando a gente fala dos planos de saúde, alguns deles poderiam até ser cooperativas. Sim. Certo? Mas na realidade, em cima até do que tu falaste, e esse é o que acontece mesmo, muitas vezes o médico que trabalha para aquilo, ou o dentista que trabalha para aquilo, é o que menos dinheiro ganha. Tá, eu vou trazer uma coisa baseada na minha experiência, tá? O que eu tenho visto assim, ó, é que os médicos, eles acabam aportando recursos para manter a clínica e a própria vida física do médico, a gestão da pessoa física profissional, né? Ela acaba sendo bagunçada por uma série de dificuldades em investir, em assumir dívidas, em comprar, em gastar coisas de uma forma. Então eu diria assim, esse é o tipo do profissional que ele também precisaria ter uma ajuda para poder gerenciar os gastos e receitas da própria pessoa física. Como é que vocês veem isso aí? Estou transcendendo a clínica agora. Isso, deixa eu começar, aí depois o Vitor, porque aí ele vê mais da parte financeira. Na realidade, esse é aquele detalhe que a gente falou lá no início, a grande mistura que começa a haver entre a vida particular e a vida profissional. E aí tem uma outra coisa que eu posso ir um pouquinho além, tá? E aí então essa parte financeira é que começa a faltar tempo para ele. Ele começa a perder qualidade de vida. Sim.
e consequentemente ele se perde total. E se ele não tiver uma ajuda para isso, ele não consegue sair disso. Porque quanto mais ele faz, ele entra num circuito tal que ele não tem mais tempo para nada, ele não consegue controlar nada e o dinheiro se mistura cada vez mais. E muitas vezes são dívidas que não são da pessoa física, que são da pessoa jurídica e que elas estão juntas, misturadas e na realidade chega um momento que o crédito some. Tá? Então isso aqui que eu falaria disso aí. Isso dificulta tremendamente a vida tanto profissional quanto particular. Vitor. Tá. O que amenizaria então, né, complementando essa questão dessa dificuldade, nós já colocamos aqui, ponto pacífico, que seria a necessidade de ter esse controle. A separação de pessoa física e pessoa jurídica e o controle estipulado dentro da pessoa jurídica, que como tu colocaste muito bem, a questão de contas a receber, condição de controle de contas a pagar. Tendo essa gestão e esse controle bem impregnado na cultura da pessoa jurídica, vamos lá, nós temos a pessoa física, que claro, aporta dinheiro no consultório, enfim, na pessoa jurídica, mas também retira dinheiro como forma de remuneração. E aí, essa gestão da pessoa física, muitas vezes o que é? Aplicar de forma eficiente esse dinheiro tem muito mais a ver com finanças pessoais do que empresariais, porque a empresa dando retorno, vamos dizer assim, econômico, gerando dinheiro, gerando caixa, ela consegue melhorar a recepção, qualificar mais os profissionais, ter um atendimento diferenciado, porque ela tem um dinheiro gerado dentro dela para que ela se automaticamente prospere ou se, vamos dizer assim, cresça de patamar, vamos dizer assim, a nível de atendimento, enfim, tenham suas diferenciações a nível de equipe, de estrutural e tudo mais. E a parte médica, profissional, vamos dizer assim, física, consiga, através dos frutos que vêm da clínica, e não só da clínica, mas também de outras receitas que a gente falou ali, pode ser do meio acadêmico, enfim, consiga também fazer essa gestão desse patrimônio. Deixa eu colocar uma coisinha assim, tem uma questão que a gestão ela trabalha, empresa rica, sócio rico, empresa pobre, sócio pobre, ou empresa rica, sócio pobre, empresa pobre, sócio rico. O que a gente mais vê são sócios ricos e empresas pobres nessa questão. A minha visão, pode ser que não seja essa a média. E aí o que é um sócio rico? O sócio rico, teoricamente, é um sócio que aparenta uma riqueza. Ele tem um nível de vida, de gastos elevado e a empresa, como está mal gerenciada ou não está sendo gerenciada, ela apresenta déficit. E o que normalmente a gente enxerga assim é que esse sócio rico ele tem um nível de vida fora, contando com várias receitas e tal, que não são receitas. Então ela deveria ter também uma gestão dos recebimentos da pessoa física para poder equilibrar. E tem uma visão estratégica de longo prazo de enxergar as questões de finanças pessoais como finanças empresariais têm que ser tocadas junto. Exato. Eu já peguei um caso de uma empresa onde, antes de começar a fazer a gestão DRE e tal da clínica, a gente teve que fazer a gestão da pessoa física, porque tinha um descompasso. Gastava mais do que podia. Então não tinha como tirar dinheiro. Então assim, palavras finais de vocês, o que vocês recomendam aos nossos sócios, dentistas e médicos? Sendo breve, 30 segundos para cada um. Muito bem, é um grande desafio. Bom, fica aqui o convite, então, um apelo para essa tomada de consciência acerca de o profissional, por mais que ele seja capacitado tecnicamente, ele busque ele até se capacitar nessa parte de gestão ou então parcerias estratégicas que vão conseguir trazer isso junto a ele, né? Muito obrigado. Eu primeiro agradeço o convite, certo? E concordo plenamente com o que o Vitor acabou de dizer. E eu, dentro disso aí, tudo dentro das últimas colocações que o Aristeu fez, eu vou fazer uma provocação, que nós teríamos que conversar sobre empresas familiares. Sim. Porque quando a gente fala disso, a gente fala da mistura de dinheiro. Do que a gente está falando, né? Da mistura exatamente do negócio que eu tenho com a família, com a sociedade. Exato. E isso é uma coisa muito importante, porque isso aí, na realidade, nos leva a outros tipos de discussão, que na realidade não deixam de ser os que nós temos aqui.
mas que são exatamente como é que eu trato dessas relações todas. Muito bom, perfeito. Muito obrigado e até a próxima. Um grande abraço.